todos estejam bem, que todos estejam em paz. Nossa pequena meditação de hoje é sobre um fato que encontramos na terceira carta do apóstolo João. João, nós temos nas Escrituras, na Bíblia, 3 cartas escritas pelo apóstolo João, além do Evangelho, evidente. E a terceira carta é o menor livro do Novo Testamento. É uma carta que é dirigida a Gaio, um cooperador de João, onde fala de amor, de verdade, de hospitalidade. João, ele orienta Gaio a continuar recebendo missionários, cooperadores, na pregação do Evangelho, para o melhor convívio, pela melhor forma, de manter a pregação do Evangelho. No entanto, nós encontramos aqui João se referindo a um líder. E este líder, ele fazia uma oposição aos demais irmãos, aos demais cooperadores do Evangelho. Nós não vemos aqui claramente que este líder ele pregasse um evangelho distorcido ou coisa assim, como é comum dos falsos profetas. Mas a impressão que nós temos aqui é que este líder, possivelmente um presbítero de alguma igreja em que fazia parte ali do rol das igrejas que João cuidava, o apóstolo João, né? Esse líder parece que ele é mais voltado para si mesmo do que para Cristo e para a pregação do Evangelho, para o amor fraterno, para a cooperação mútua entre os líderes cristãos. Eu me refiro a Diótrefes. Aqui no capítulo, só temos um capítulo, né? A carta de João, a terceira carta de João, no verso 9. Aqui o apóstolo João ele faz aqui uma espécie de distinção entre 2 personagens, né? Diótrefes e Demétrio. E eu quero ler com você aqui essa passagem do 9 ao 12. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrada as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então nós vemos aqui que João se refere a esse líder, Diótrefes, mas se refere a ele de uma forma negativa, como um líder mau e malicioso, um líder que de fato era centrado em si mesmo. Talvez ele pensasse que a igreja fosse uma espécie de propriedade dele, que ele fosse o dono da igreja e que todas as coisas deveriam estar de acordo com suas próprias convicções ou seu próprio pensamento. É grave, porque João diz aqui que ele usou de malícias, ele usava de malícias, né? Para se referir aos irmãos, e alguns ele até expulsava da igreja. Então nós podemos perceber aí que ele tinha um sentimento de posse com relação à igreja a qual ele liderava. Quando na verdade nós devemos entender, todos nós, não só os líderes, mas todos os cristãos, que a igreja é de Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. A igreja ela não tem um dono.
Aliás, ela tem um dono, que é Cristo. Ela não tem um dono entre nós aqui, humano, uma pessoa que viva aqui. Nenhum pastor, nenhum presbítero, aquelas denominações que tem bispos, episcopos, ou seja, qual for lá a nomenclatura que derem, ninguém é dono da igreja. A igreja é Cristo. E por ser de Cristo, a igreja deve ser fiel a Cristo. E a igreja fiel a Cristo é aquela igreja que ela é fiel ao Evangelho de Cristo. E a igreja que prega a verdadeira palavra de Cristo, os verdadeiros atributos de Cristo, de Deus, direcionados à igreja que nós vemos no Evangelho. A verdadeira igreja, ela não pode viver de supostas visões ou sonhos ou opiniões de pessoas, quem quer que seja. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa de bom caráter, de boa fé, de boa índole, de boa intenção. A igreja, ela deve ser fiel a Cristo. E Cristo se revela no Evangelho. A igreja, ela deve ser fiel às Escrituras. E o que nós vemos aqui é o apóstolo João se referindo a um líder que vê outros cooperadores, outros líderes, não como cooperadores, mas como uma ameaça. Ou seja, até mesmo o próprio apóstolo João, este líder não queria receber na sua igreja para que pregasse aos irmãos. Irmãos, nós temos que entender que a igreja, ela é universal. A igreja é uma. Mesmo que entre nós existam diversas denominações, a igreja é uma. Agora, nós temos que estar muito conscientes que nós devemos ter discernimento para entendermos qual igreja é verdadeira e prega o verdadeiro evangelho e quais são os grupos, instituições que se intitulam como igreja, mas que não pregam o evangelho. Toda falsa pregação nós devemos rejeitar. Nós não devemos aceitar. Nós aceitamos somente aquilo que nos é revelado como verdadeira palavra de Deus pelas Escrituras. Então, a igreja que é fiel ao Evangelho, não importa sua denominação, se ela for fiel ao Evangelho, fiel a Cristo, que se revela no Evangelho, se for uma igreja que pratica o amor fraterno e a sã doutrina, nós não podemos rejeitar essas pessoas, mesmo que faça parte de uma denominação que não seja exatamente a nossa. Mas o filtro é a sua fidelidade ao Evangelho. E muitas denominações honram a Cristo e são fiéis ao Evangelho. Então, mas nós devemos tomar muito cuidado, porque nós sabemos que existem no meio da igreja hoje, principalmente aqui no Brasil, pessoas que têm um comportamento muito parecido com o comportamento de Diótrefes. Muito parecido com o comportamento de Diótrefes, né? Algumas pessoas que talvez julguem que a igreja, o rebanho, as ovelhas ali, as pessoas, são propriedades suas. Que se julgam, que se sentem no direito de usufruir de ofertas, cooperações financeiras para enriquecimento, para luxo, para comprarem aviões, iates, carros de luxo, fazendas. Nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Eu não tenho prazer nem satisfação em abordar essa questão. A minha alegria é pregar o Evangelho da salvação, as boas novas de Cristo, o amor fraterno, a paz que Ele nos oferece, a segurança, a vida eterna, o céu. Mas quando pregamos o Evangelho nem sempre é doce. Às vezes ele é amargo também. Porque nós não pregamos somente céu, nós temos que pregar sobre o inferno também. Nós não pregamos sobre paz, nós devemos pregar sobre o pecado também. Nós não pregamos somente salvação, nós pregamos condenação.
Nós não falamos apenas de vitória, nós temos que falar sobre a necessidade do arrependimento, da pessoa, do indivíduo entender o quanto ele precisa de Deus e que a salvação não é algo que ele mesmo provê, que o próprio indivíduo provê, mas sim Cristo. E a única maneira que nós temos de pregar a verdade às pessoas é pregar exatamente o que está escrito nas Escrituras. E aqui o apóstolo João, ele fala de um líder que propriamente, nós não vemos aqui que ele pregava alguma distorção bíblica, mas que ele tinha um comportamento distorcido com relação ao evangelho. Ele não demonstrava um amor fraterno, ele não aceitava a cooperação de outros irmãos que vinham com a verdadeira mensagem do evangelho. Seria natural ele recusar um falso profeta, mas ele recusava pessoas como o apóstolo João, que era um apóstolo de Cristo, um apóstolo amado. E, enfim, essas pessoas que agem assim, nós sabemos que elas ainda estão agindo assim no meio do evangelho. Muitas vezes até em denominações seguras pode ser que tenha uma pessoa assim. E em outras denominações, nós vemos claramente muitas pessoas se comportando como líderes da igreja. É comum vermos igrejas, denominações que se chamam igreja, com uma foto dos seus líderes, dos seus fundadores na porta. Em vez dos símbolos da fé cristã, como a cruz, por exemplo, nós vemos a foto de um líder na porta dessa igreja. Tem igrejas até que as pessoas, que o líder senta num trono. As pessoas colocam uma coroa nele. Alguns andam com mantos. Existem igrejas onde as pessoas colocam as mãos nos pés de algum líder para fazerem suas reivindicações ou esperarem algum benefício. Essas pessoas, elas não podem ser aceitas como representantes do Evangelho de Cristo. Antes, aquele que prega o Evangelho, ele tem que ser humilde. Ele tem que entender e pregar o amor fraterno, a humildade. Ele tem que pregar o verdadeiro Evangelho, o amor de Cristo. E, como eu disse, eu gostaria de pregar apenas amor, paz, alegria, salvação e céu. Mas se eu fizesse isso, eu estaria omitindo partes do Evangelho que devem ser pregadas. Porque com os erros, quando nós observamos algo errado, nós aprendemos também, para não cometermos os mesmos erros. E nós devemos tomar postura. Tanto é assim que o apóstolo João, ele coloca aqui que se ele for lá, ele vai agir energicamente contra Diótrefes. Ele diz isso aqui. Aquele apóstolo conhecido como apóstolo do amor, aquele que se reclinava no peito do Senhor Jesus, que era conhecido como o apóstolo amado, e nas suas cartas prevalece sempre a mensagem de amor e verdade. Este apóstolo diz que agiria energicamente com este homem, com este líder. Nós poderíamos esperar isso do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, né? Mas João, depois que ele falou para Jesus certa vez, se queria que pedisse que caísse fogo do céu sobre pessoas que estão pregando o evangelho, mas que não andam com Cristo, depois daquele momento em que Jesus fala, não faça isso, João se torna dócil, o apóstolo do amor, o apóstolo a quem Jesus amava. E ele retribuía esse amor a Jesus. Este apóstolo do amor diz que se for ter com Diótrefes, vai agir energicamente. Está aqui no verso 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impedem os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então João diz que se for até lá, ele vai fazer lembradas essas obras.
Ele vai mostrar para o rebanho, para Gaio, para a igreja, para as pessoas, que esse determinado líder, ele age com malícia. E ele age voltado para si mesmo, para interesses pessoais. Então essa é uma realidade que nós temos hoje no Evangelho, porque é necessário, no Evangelho não, na chamada igreja no Brasil, porque é necessário separarmos a verdadeira pregação da falsa. Isso é necessário fazer. E compete a cada um de nós ter discernimento, se a palavra que estamos ouvindo, se ela é bíblica ou não. Porque, irmãos, breve está a volta de Cristo. Nós temos acompanhado pelas Escrituras o princípio das dores, situações, profecias cumpridas. Deus muitas vezes exercendo o seu juízo sobre a humanidade já. Então nós temos que tomar bastante precaução para não entrarmos no politicamente correto e sermos tomados como pessoas que estão cegas para a verdade. Mas aqui nessa passagem o apóstolo João, ele faz uma diferenciação entre o certo e o errado. E no verso 11 ele diz assim, olha, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então o que ele está dizendo aqui é para nós não imitarmos o mal, mas fazermos o que é bom, fazermos o bem. Enquanto igreja, enquanto instituição, nós não devemos imitar o que é mal, imitar o que é errado. Nós vemos denominações aqui querendo imitar o mundo, querendo atrair jovens, criando baladas. Isso é mal. Nós não devemos imitar o que é mal. Querendo manter pessoas copiando músicas seculares que muitas vezes são ofensivas até ao próprio Deus. Eles mudam a letra, fazem o mesmo ritmo. Às vezes músicas que trabalham a questão da sensualidade, da promiscuidade, da imoralidade. Eles pegam essas músicas, transformam a letra para fazer uma espécie de louvor a Deus. Enquanto a palavra está dizendo para nós não imitarmos o que é mal, mas fazermos o que é bom. Nós não devemos imitar pessoas que usufruem da fé dos nossos irmãos, do coração voltado para a obra dos nossos irmãos, e que usufruem de tudo isso para um benefício próprio, para um enriquecimento, para obter prestígio, para obter fama. Irmãos, isso é ganância, isso é malícia, isso é soberba, isso é querer usar o Evangelho para benefício próprio, quando na verdade o Evangelho é no sentido de amar pessoas, até mesmo quando pregamos sobre inferno, condenação, falsos profetas e esse tipo de coisa que João aborda aqui. Então o próprio apóstolo do amor, o próprio apóstolo a quem Jesus amava, que em suas 2 cartas anteriores fala tanto do amor, ele diz que se for ver Diótrefes, e se for lá, ele vai mostrar para o povo as obras de Diótrefes, para que o povo não siga aquele exemplo, para que o povo não siga o que é mal, mas siga o que é bem. Em contrapartida, João também fala de Demétrio, só que este obtém o testemunho elogioso de João, porque Demétrio, sim, era um bom líder, era um bom cooperador, era um bom cristão e tinha o coração voltado para o verdadeiro evangelho, para fazer o certo. Nós vemos aqui no verso 12, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então olha só que elogio magnífico que Demétrio recebe de um apóstolo de Cristo. Alguém chamado pelo próprio Cristo, alguém que esteve com Jesus. Testemunho ocular do seu sacrifício, da sua ressurreição. Olha só, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Que elogio magnífico que Demétrio recebe de João. Um apóstolo chamado pelo próprio Cristo. Alguém que presenciou o sacrifício de Cristo, testemunho ocular desse sacrifício, da sua ressurreição.
E João, então, ele faz esse elogio fantástico a Demétrio. E diz ainda que Demétrio, todos lhes dão testemunho. Ou seja, pela sua fidelidade ao Evangelho, as pessoas reconhecem que ele de fato é um homem que está a serviço de Deus. Todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. Ou seja, totalmente envolvido com Cristo. O próprio evangelho que ele pregava é um testemunho que este homem pregava o verdadeiro evangelho. E o próprio apóstolo, né? E nós também damos testemunho. E sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amigas e amigos, que todos nós possamos olhar esse contraste, esse paralelo aí, de vida cristã, sendo líder ou não. Podemos aplicar na nossa vida comum. Pessoas que são como Diótrefes e pessoas que são como Demétrio. Que nós possamos pegar Demétrio como exemplo da nossa conduta, da nossa vida cristã, para que nós possamos desenvolver a verdade do Evangelho, primeiramente em nós, depois para pregá-la. Que nós possamos desenvolver a vida cristã como ela é, humilde e no amor fraternal. E sempre fiel a Cristo, nunca nos desviando da palavra, nem acrescentando, nem retirando nada à palavra. Apenas a palavra. Sola Escritura. Só a Escritura. Que Deus abençoe a sua vida. Que você fique em paz. Deus te abençoe.